Olá, pessoal, tudo bem? Professor José Wilton, salve, salve. Satisfação. Vamos falar agora nesse módulo, vamos falar sobre figuras de linguagem, português com foco na banca FCC. Vamos analisar aqui a primeira questão. Ele diz: ocorre personificação. Que figura é essa aqui? Vamos dar uma olhada no nosso material e vamos ver do que se trata. Personificação está aqui mesmo. Ela também é chamada de prosopopeia, hein, candidato? Candidata, cuidado, porque a banca pode usar qualquer uma das duas nomenclaturas. E significa o quê? Consiste em quê? Em atribuir características humanas a seres inanimados ou a animais não humanos, né? Então, por exemplo, o vento sussurrava segredos. Vento não sussurra, quem sussurra são os humanos. Então, vamos ver onde ocorre isso no texto. Na minha rua estão cortando árvores. Aqui nós temos a linguagem, o emprego da linguagem chamada de denotativa. O que é a linguagem denotativa? Pessoal, você tem a linguagem denotativa e a conotativa. A denotativa é a linguagem no sentido literal, ao pé da letra. É a maneira como elas estão no dicionário. Tem um D aqui no conotativo, D de dicionário. E conotativo é o sentido figurado, é o sentido que não é próprio. Por exemplo, quando você diz Maria é uma flor. Não, a flor é um vegetal, Maria é um ser humano. Mas você está fazendo aí uma comparação entre a beleza dela e a beleza da flor. Isso é linguagem figurada. Vamos então analisar a letra B. O cimento escorregando nas formas. Isso aqui também é linguagem denotativa. Observe que o sentido é o sentido próprio da palavra, cimento escorregando nas formas. Minha rua acordou mudada. Opa, observe que agora acordou, gente. Isso aqui é típico de humanos. A rua não acorda, quem acorda são as pessoas que ali moram. Então, este é o nosso gabarito. Nós temos a personificação ou prosopopeia. Letra D, os vizinhos não se conformam. Tranquilo, palavra no sentido literal, ao pé da letra. Só minha filha goza, aproveita o espetáculo. Pronto, também sentido próprio. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele diz: terra ingrata te apedreja. A alternativa que apresenta a figura de linguagem semelhante à presente no trecho acima é: pessoal, que figura de linguagem é essa? A terra apedreja. Terra apedreja. Quem faz isso são os humanos, certo? Logo, nós temos aqui que figura? Nós temos, aqui acabamos de ver, a prosopopeia ou a personificação. Vamos adiante. Vamos analisar aqui, pessoal, o contexto. Olha só, a terra te apedreja, te apedreja. Pessoal, se você fizer a leitura aqui, não vou fazer por conta do tempo, você pode pausar o vídeo e fazer a leitura. Está aí no seu material também. E você vai observar que ele está falando sobre o poeta, que é um ser humano. Então, ó, quem pratica essas ações é o poeta. Ó, inveja surge, tá bom? Reatas. Então, aqui, olha só, tragando, aurino, quem pratica essas ações é o poeta, que é o ser humano. Porém, aqui ele diz: a terra ingrata te apedreja. Agora, quem é que apedreja? É a terra ingrata, mudou o sujeito que pratica a ação. A terra praticando a ação típica de ser humano, que é apedrejar. Portanto, personificação, onde é que eu vou encontrar isso aqui? Aí, aqui, pessoal, é términa, tá bom? É intermina, intermina, e não intermina. Intermina quer dizer que não acaba. Pessoal, aqui, ó, quem pratica essas ações o, é o poeta, o ser humano. Se você fizer a leitura atenta do poema, você vai notar isso, vai perceber isso, ok? Porém, aqui tem um caso em que não é o poeta que pratica aquela ação. Este caso está aqui, olha só. Ó, gente, quem sustenta cantando, quem reata, quem traga o mesmo fel, quem vence o mesmo estorvo são os mortos irmãos do poeta. Então, todos humanos. Na letra E, o raio astral faz isso, ó, pelo azul dardeja, ou seja, atira dardos, setas. Então, isto aqui é também um caso de personificação ou prosopopeia. Vamos para o número 3.
Masoquismo é a primeira palavra que vem à cabeça. Obsessão é a segunda. Vaidade é a terceira. Pessoal, observe que ele diz. Sim, pessoal, uma observação que eu gostaria de deixar registrado aqui é que a banca já está aqui, ó, 2024, 2024, e TRT, 20ª região. Pessoal, aqui observe que ele gosta, ele tem apreciação por essa figura chamada de personificação ou prosopopeia, tá? Ela foi reincidente aqui. Então, ficar de olho. Masoquismo é a primeira palavra que vem à cabeça. Obsessão é a segunda, vaidade a terceira. Qual é a palavrinha? Qual é o verbo, pessoal, que ficou subentendido aqui? Ele usou o é aqui, usou o é aqui também, nessa ocorrência não. Aqui também, cabível, a forma verbal é. Ele diz: observa-se uma elipse verbal. Pessoal, primeira coisa que há uma impropriedade aqui. Essa questão, inclusive, caberia recurso, né? Por quê? Porque isso aqui não é ocorrência de elipse, isso aqui é ocorrência de zeugma. Qual a diferença? Vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Olha só. Elipse é a omissão de termo que já está subentendido. Por exemplo, na sala, apenas dois alunos. É a elipse de havia. Havia apenas dois alunos. Dá para perceber pelo contexto. Se eu disser chegamos tarde, sujeito, nós. Dá para perceber quem chegou tarde. Gente, aqui, zeugma também é uma elipse, só que é uma elipse, é um caso específico. Ela ocorre quando já se mencionou uma palavra antes. Olha só, eu gosto de café, ela de chá. Ela o quê? Ela gosta de chá. Como é que eu sei? Porque já foi mencionado antes. Então eu digo, eu trouxe meu livro e você o seu. Aí eu vi a elipse de trouxe e livro. Então, essa é a diferença. Então, nós temos um erro técnico aqui, tá? Uma impropriedade vocabular. Mas, de qualquer forma, vamos adiante. Olha só, letra A. Na reunião, discutimos o orçamento para o próximo trimestre e revisamos as metas estabelecidas anteriormente. Pessoal, aqui não houve supressão de nada. Letra B. Aqueles que estudam têm sucesso, os que protelam têm dificuldades. Observe que aqui houve a supressão do verbo ter, tá, gente? Então, este aqui nós vamos registrar aqui que é o verbo ter, tá? Com acento circunflexo, porque é os, sujeito plural. Então, olha só. Gabarito letra B. As demais, observe que não ocorre, não há nenhuma ocorrência de supressão de palavras. Ó. João gosta de nadar, Maria gosta de correr. A festa foi um sucesso, todos dançaram, alguns cantaram. Durante a viagem, visitamos, conhecemos, experimentamos, não houve supressão de nenhuma forma verbal. Vamos adiante. No trecho Versos antigos arcaicos perdidos na contramão das estradas, a figura de linguagem que predomina aqui é qual, gente? Ele coloca, observe, gente, essa palavrinha aqui, ó, predominante, significa que ele pode ter mais de uma, mas a que mais está presente é qual? A que predomina, a que mais está visível, mais palpável. Cuidado com esse termo, tá, gente? Vamos dar uma olhada no nosso material e ver o que que é antítese. Antítese, pessoal, trata-se de uma figura que consiste na colocação de palavras de sentido oposto, palavras de sentidos opostos na mesma frase. Por exemplo, se eu disser tristeza e alegria andam juntas. Tristeza é antônimo, é o oposto de alegria. Não confundir com paradoxo. Paradoxo, você também tem palavras de sentidos opostos, porém, elas geram uma incoerência, uma falta de lógica. Por exemplo, é morrer para viver. Você tem que se matar de trabalhar para viver. Então, pessoal, aqui observe que você tem uma contradição violenta, tá bom? E a hipérbole, o que que é? É um exagero intencional. Deixa eu ver se ela já apareceu aqui. Apareceu. Mas antes tem a aliteração. A aliteração, pessoal, é uma figura de som. Ela tem a ver com som. Que som? É a repetição de sons consonantais. Olha o R aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma.
O poema Violões que Choram. Vozes veladas, veludosas vozes, vagam nos velhos vórtices velozes dos violões, vivas vãs vulcanizadas. Um poema belíssimo do poeta simbolista Cruz de Souza. Então, essa repetição de sons consonantais é a literação, tá bom? E aí nós temos o que mais aqui? A hipérbole, que é o exagero. Em que consiste essa hipérbole? Gente, eu estou morrendo de fome, estou morrendo de saudades, estou morrendo de sede. Eu já liguei para você 1000 vezes e você não atende. Já te mandei 1000 mensagens. Tudo exagero, tá? É uma hipérbole. Vamos adiante. Ele diz aqui: eufemismo. Eufemismo consiste na suavização de uma expressão, pessoal. Olha só. Suavização para não deixar tão contundente aquela informação. Para dizer ele partiu, quer dizer ele morreu. Você diz assim para alguém que o aluno está tirando muita nota baixa, você diz assim, olha, suas notas não estão muito boas, para não dizer suas notas estão péssimas. Então é uma maneira de suavizar uma expressão, tá bom? Eufemismo é uma suavização. Vamos adiante. Metáfora. Esta é famosa, hein, gente? Olha, não se admire se um dia a metáfora bater a sua porta numa prova de concurso, porque ela é muito usada, gente. Olha só. Comparação implícita, uma relação de semelhança. Ele é uma fera ao volante. Maria é um anjo. Quer dizer, estou comparando a bondade de Maria com a bondade de um anjo. Observe que você distingue a metáfora por comparação pelo seguinte: na metáfora eu tenho apenas a relação de semelhança, na comparação eu uso termos de comparativos. Por exemplo, mais do que, do tão quanto, como. Ele é valente como um leão. Observe que se fosse metáfora, eu dizia ele é um leão, tá bom? Essa é a diferença. Vamos adiante. Pronto, vimos todas, então qual é destas que está presente nesse trechinho? Versos antigos arcaicos são sinônimas, não são antônimas. Logo, não são antítese. Aqui não ocorre antítese, tá bom? Perdidos na contramão. Gente, aqui temos repetição constante de consoantes aqui, gerando um efeito sonoro? Não. Temos exagero? Não. Temos suavização? Também não, sobre o metáfora. E por que há uma metáfora? É porque quando ele diz, olha só, na contramão das estradas. Aqui, gente, é uma metáfora, é uma relação de semelhança com algo que está fora do eixo, está fora do fluxo principal, algo que está desalinhado com o presente. Portanto, é uma metáfora. Vamos adiante. Ele diz: a baleia telegrafou ao superintendente da pesca. Só aqui já dá para fazermos a questão. Gente, olha só. Olha o ano da questão, tá? A baleia fez o quê, gente? Telegrafou. Gente, telegrafou é uma ação de humanos? Sim. Quando um ser não humano pratica uma ação típica de humanos, como é que se chama essa figura? Personificação ou prosopopeia. Portanto, este é o nosso gabarito. Antítese, já vimos o que é? Palavras contrárias, na mesma frase. Você é alto, eu sou baixo. Ali está claro, aqui está escuro. É antítese, eufemismo. É uma suavização. Você vai dizer que alguém morreu, você não fala morreu, você foi morar com Deus. Hipérbole é um exagero, tá bom? É, pare de ligar para mim o dia todo, é um exagero. Personificação, já vimos. Pleonasmo, gente, o que que é? Seria uma espécie de reforço, não é? Pronto, está aqui, ó. Pleonasmo, cadê o pleonasmo? Está aqui mesmo. Reforço do significado com palavras redundantes. Ó, eu sonhei um sonho lindo. Ele riu um riso falso. Ri um riso, né? Só ri, sonhar um sonho. E que mais? Subir para cima, descer para baixo. Vi com meus próprios olhos. É um elo de ligação. Tudo isso é uma redundância, é um pleonasmo. Vamos adiante, próxima questão. Ele diz: e o que é essa jornada, se não o próprio caminho do processo criativo, por onde estabelecemos nossa assinatura? Gente, anacoluto, o que que é anacoluto? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, anacoluto, ele consiste
Ó, ocorre quando você inicia uma oração com um termo que parece que vai se desconectar do restante da frase. Gente, ou melhor, vai se conectar. Gente, aqui ocorre uma ruptura, uma quebra na sintaxe. Por exemplo, se eu disser, ó, as crianças de hoje em dia, parece que eu vou falar das crianças, terceira pessoa. As crianças de hoje em dia, aí o que é que eu faço? Eu quebro a sintaxe. Olha só, eu digo, as crianças de hoje em dia, eu não sei mais o que faço. Como dão trabalho? Gente, olha o exemplo dele aqui. Você acha que vai falar na primeira pessoa, eu vou dizer alguma coisa sobre mim. Aí eu mudo para a terceira. Ninguém me respeita nesta casa, certo? Então, isto é a anacoluto. Ah, aquela escola, eu já estudei lá. Observe que eu quebrei novamente. Parece que eu ia falar da terceira pessoa, daquela escola, e falei foi de mim. Então, vamos voltar aqui com a outra. Hipérbole é o quê? Exagero. Estou morrendo de fome. E a metáfora é uma relação de semelhança, uma comparação implícita. Maria é um anjo, minha vida é um livro aberto. E personificação, já vimos também. Ó, gente, essa banca adora personificação, hein? Cuidado. E antítese são palavras de sentidos opostos na mesma frase. Então, aqui, ó, o que que é? Deixa eu só apagar aqui porque a resposta não é a letra D, não, tá? Olha só. Gente, ele diz: e o que é essa jornada, senão o próprio caminho do processo? Aqui nós temos uma ruptura, uma quebra na sintaxe? Não temos. Temos exagero? Não. Qual é o exagero que tem que você está vendo? Me mostra. Se ficou em alguma dúvida, manda os comentários para o nosso e-mail que eu respondo. Metáfora. Temos aqui a metáfora. Opa, será que a metáfora está aqui, pessoal? Olha só, vamos passar para a letra D e a letra E, depois a gente volta para a letra C. Ele diz, personificação. Você está vendo aqui, gente, alguma atribuição típica dos humanos aos seres não humanos? Não. Você está vendo um exagero aqui? Desculpa, você está vendo aqui o exagero é a hipérbole, já falamos. Você está vendo aqui palavras de sentidos opostos numa mesma frase? Não. Então sobrou a letra C, e por que que ele é uma metáfora? É porque ele utilizou aqui, olha, o verbo ser, vamos dar uma olhada, ele diz: e o que é essa jornada, se não o próprio caminho do processo? Gente, ele está dizendo que o próprio caminho do processo, que a jornada é o próprio caminho do processo. Portanto, ele está fazendo uma comparação, tá? Então, a jornada é o próprio caminho do processo. Portanto, nós temos uma relação de semelhança. Vamos para a próxima questão. A cronista recorre à figura de linguagem denominada hipérbole no seguinte trecho. Gente, olha só. Ele diz: da primeira redada, redada é jogar a rede, veio um tal peixe que causou espanto. Ninguém podia crer que naquele côncavo de mar morasse um peixe tão grande, né? Morasse, ou melhor, morasse tanto peixe assim. Primeiro ela se debateu e depois de todas as maneiras, e tentou de todas as maneiras furar a malha. Gente, o que que é hipérbole? Nós estamos procurando o exagero. Onde é que ocorre um exagero aqui, tá? Depois foi agarrada e atirada ignominiosamente na areia, de barriga para cima. Havia de ser alguma piracema que ia passando. Para lá de trás, para lá de 3 toneladas de pescado foram apanhados de uma vez. E, gente, aqui muitas pessoas, aqui é 3, tá? Muitas pessoas marcaram letra C achando que 3 toneladas seria o exagero, tá? Mas vamos adiante. E sorte maior, o fato não é feto, é o fato de ninguém, pessoalmente, querer se responsabilizar pela carnificina naquela quinta-feira santa. Gente, vamos dar uma olhada aqui no texto, tá? Observe aqui, ó. A palavra carnificina está destacada. Aqui, gente, a sorte da coitada, ele está falando de quê? De uma baleia, tá, gente? Essa coitada, se você pausar o vídeo ou fizer a leitura com calma do texto, você vai observar que ele está falando da baleia. A baleia é um peixe enorme, não é? Sim. Então, por conta desse tamanho,
do peixe, ele disse que matar uma baleia seria uma carnificina. E carnificina o que que é? Carnificina é uma matança, uma mortandade de um número enorme de seres, tá? Você vai matar muitas pessoas por uma carnificina. Aqui no caso, ele só porque a baleia é um animal de grande porte, ele disse que ali era uma carnificina, fazendo uma analogia como se a baleia equivalesse a muitos seres vivos, a muitos outros peixes. Aí ele chamou de carnificina. Portanto, aqui, gente, é o exagero. Observe que a banca foi bem maldosa aqui, né, gente? E ele induziu, né, as pessoas ao erro de quererem se sentirem tentadas a marcar a letra C. Mas a letra C pode sim você pescar 3 toneladas né, de peixes. Não há exagero nisso. E a última também você lê e não percebe aqui nenhum exagero. Tartaruga diferentes daquelas fluviais, tartaruga de rio, que a gente conhece, tartaruga das profundezas salinas, meio peixe, porque em vez de pernas tem nadadeiras. Então aqui não há. Inclusive, utilizou somente linguagem denotativa. Vamos aqui para mais uma questão. Ele diz: observa-se a ocorrência da figura de linguagem conhecida como antítese. O que é a antítese? É palavras de sentidos opostos na mesma frase. Ali está, a porta está aberta, a janela está fechada. Gente, vamos ver aqui qual é então o gabarito desta. Onde é que tem o quê? Antítese. Olha só. Como bom burocrata, baixou uma norma que mandou afixar no quadro de avisos. Ué, aqui só utilizou-se somente a linguagem denotativa. Todas as palavras estão no sentido próprio, ao pé da letra. Justínio tomou como mais um triunfo da burocracia, que afinal não passava de um método para pôr ordem no caos. Opa! Gente, ordem e caos são opostos. Caos significa o quê? Bagunça, não é? Balbúrdia. E o que mais? Caos é confusão, é desordem, falta de ordem. Portanto, aqui sim nós temos uma antítese. E nós temos aqui, ó, na letra C, realmente no dia seguinte não foram poucos os que se declararam perplexos com a questão, linguagem denotativa. Nem figura de linguagem existe aqui, tá? Letra D. Naquela manhã, pela primeira vez em suas vidas, tinham prestado atenção na forma como abotoavam a camisa. Também tranquilo, tudo ao pé da letra, palavras denotativas, não há figura de linguagem aqui. E de repente, por causa dos botões de suas camisas, estavam todas as voltas com graves indagações existenciais. Também não temos aqui presença de linguagem conotativa. Vamos responder a mais questões. Vamos lá. Este é, então, é o fim do nosso módulo de figuras de linguagem e aguardo você no nosso próximo encontro, nosso próximo módulo de questões de português para a Fundação Carlos Chagas, Banca FCC. Um abraço e até lá.